Hoje pela manhã, na Comissão de Economia, senhor presidente, nós tivemos algo de um encaminhamento que nos deixou, pelo menos com mais esperança. Vou passar a fazer um pouco da análise sobre esse tema. É preciso reduzir, simplificar e distribuir. Tenho repetido a exaustão este mantra. Tratam-se dos pilares essenciais de uma ampla reestruturação da legislação fiscal do Brasil. Mas, além disso, o contribuinte deve ter ciência de quanto paga de impostos, tarefa hoje impossível, levando em conta os mais de 85 tributos vigentes, entre diretos e indiretos, nas esferas federal, estadual e municipal. Por exemplo, alguém sabe que, quando compramos um carro, 43,63% do preço é composto por tributos? Ou, quando compramos café, pagamos 36,52% de impostos? Ou ainda o sabão em pó, com a taxação de 42,27% de encargos? Olha, vamos ser sinceros. Os consumidores, quando adquirem um bem, um serviço, na realidade não sabem quanto é que estão pagando ou quanto está incluído em impostos nesse mesmo bem ou nesse mesmo serviço. Então, quando compra uma mercadoria, a maioria esmagadora dos consumidores, de nós brasileiros, não sabemos quanto é que estamos pagando. Por isso, na manhã de hoje, como disse no início, o Senado deu um importante passo rumo à transparência fiscal, que pretende tirar o consumidor desta era de trevas. A Comissão de Assuntos Econômicos aprovou o PLE 76 de 2012, de autoria conjunta desse senador e de outros colegas, e dos colegas, o João Capiberibe, Ângela Portela e Randolfo Rodrigues, que pretende informar os consumidores acerca dos tributos incidentes sobre bens e serviços em nosso país. No ano passado, tive a oportunidade de propor projeto de lei no mesmo sentido, que agora une-se à iniciativa conjunta. Seguimos agora para a Comissão de Meio Ambiente e Defesa do Consumidor, onde terá apreciação em caráter terminativo. No ano passado, só para recordar, vinha alimentando essa ideia em função das caminhadas, os empreendedores do meu estado, Santa Catarina, principalmente os jovens empreendedores, enfim, todos os movimentos que clamavam por transparência naquilo que se arrecada, naquilo que está embutido nos produtos desse Brasil. E esse movimento foi crescendo, e aí tive com a assessoria do gabinete, com a consultoria do Senado, construímos uma proposta para que nos documentos fiscais fossem embutidos os valores que as pessoas pagam quando adquirem um produto. E no fim do ano passado, começo deste, eu tive a procura do eminente senador Capiberibe, propondo uma maneira de nós simplificarmos, quem sabe incluirmos alguns impostos, principalmente o IPI na questão do governo federal, o ICMS do governo estadual, enfim, os serviços dos municípios, alguns impostos para que seja mais prático para a gente fazer com que haja essa transparência. E eu acedi com muita honra a proposta do senador Capiberibe, que propôs um encaminhamento também este ano, em conjunto com o senador Randolfo Rodrigues e também com a senadora Ângela Portela. Subscrevemos em conjunto essa proposta porque eu sempre entendi que o sonho de uma pessoa, quando é sonhar por mais pessoas, é melhor para tornar-se realidade. Então hoje nós tivemos, hoje de manhã, na Comissão de Economia,
o andamento dessa proposta. E isso nos deixa, de um certo modo, um pouco mais tranquilos para levarmos adiante essa tarefa em conjunto. No ano passado, como disse, eu tive a oportunidade de propor o projeto. A bem da verdade, a premissa do esclarecimento cidadão já é garantida pela Carta Magna, apesar de não ter efetivo cumprimento. O projeto veio justamente regulamentar o parágrafo 5º do artigo 150 da Constituição e garantir aos consumidores o devido esclarecimento. Vale lembrar que, para evitar aumento de burocracia e consequente elevação de custos, ficam dispensados da exigência as microempresas com faturamento inferior a R$360 mil por ano e os microempreendedores individuais. Acreditamos, nobres colegas, que a transparência fiscal, que já é uma realidade nos países da União Europeia, nos Estados Unidos e entre alguns dos nossos colegas do Mercosul, pode contribuir para a conscientização do contribuinte brasileiro. Tal conhecimento tem capacidade de gerar desdobramentos de grande relevância e impacto econômico e social. Ao ter garantido seu direito de conhecer os tributos que paga, o consumidor se dá conta de quanto, efetivamente, de sua renda é destinada aos governos. Desta forma, exercerá maior e mais consciente cobrança sobre seus governantes, num ciclo de construção de cidadania e participação popular. Porque no momento em que nós podemos especificar os valores no documento fiscal e o consumidor sabe de quanto é que está pagando, às vezes, um produto de R$100, está pagando 40, 45, 35 reais, que é só de encargos que vai para os governos, ele se torna um fiscal, ele vai se despertar, ele vai pedir mais documento quando vai comprar alguma coisa, vai exigir o documento fiscal, e em exigindo o documento, a maioria com esses, aí vai haver o quê? Vai formalizar, vai evitar, então, a economia informal. E, havendo isso, essa formalização da arrecadação, ela vai crescer. Com isto, o próprio governo também tem condições maiores de baixar os impostos. Com isso, nós baixaremos e todo mundo trabalhando na formalidade, cresce a arrecadação e pode baixar a carga sem dúvida alguma. Essa é uma das finalidades, porque o próprio consumidor ele vai estar ativo, vai estar informado e ele vai ter o grande interesse, vai ser o grande fiscal nessa questão. E os próprios empresários fazem questão de ter o Código de Defesa do Contribuinte, porque hoje dizem que o contribuinte, em relação ao fisco, ele fica como desamparado. O fisco hoje dá a carta e joga de mãos. Na verdade, isso que vem ocorrendo no Brasil. O fisco dá a carta e joga de mãos. Tem tudo de mãos. Ele cria as maneiras, cria as formalidades, e aí, muitas vezes, o contribuinte fica numa defensiva. E nós queremos que haja igualdade. Em outra ponta, podemos prever um real incremento na arrecadação, como disse. Ao se dar conta da parcela que compõe o preço final, o consumidor exigirá a emissão da nota ou cupom fiscal, pois sabe que, se não fizer, o recurso irá para os bolsos do sonegador, ao invés de ganhar seu destino adequado e transformar-se em obras e melhorias públicas. O princípio da transparência deve permear toda a atividade pública. A lei de acesso à informação é exemplo inequívoco de que caminhamos neste rumo, consonantes com o anseio social. A informação sobre os impostos incidentes em bens e serviços não pode ficar de fora do processo de construção da cidadania. Trago, nobre presidente Marta Suplicy, caros colegas, essas considerações em virtude do encaminhamento, do avanço que houve hoje na Comissão de Economia, com os colegas, os senadores Capiberibe, Randolfo Rodrigues, Ângela Portela, e com a relatoria que houve da eminente senadora Lícia da Mata,
É bom fazer, quero registrar o relatório da senadora Alice da Mata, da nossa Bahia, que inclusive há pouco ainda fez loas, quando da independência, da resistência da Bahia, que a independência da Bahia apenas concretizou-se no dia 2 de julho, não na mesma data do Brasil em geral. Então, a resistência da Bahia em relação a isso. Por isso, quero também deixar aqui os nossos cumprimentos à senadora Alice da Mata e à Comissão de Economia e dos avanços que nós estamos tendo. Oxalá isso avance, isso siga em frente para melhor esclarecimento e participação de todo o Brasil nessa questão. Será importante para os consumidores, será importante para o Brasil e, com o tempo, sem dúvida alguma, haveremos de fazer com que a carga tributária ela desça no país, com a participação de todos, com a forma